Monte do Templo, Jerusalém. Verão de 2013. A apenas 50 metros da parede sul do templo, o arqueólogo Dr. Eilat Mazar fez uma descoberta impressionante. Um jarro de cerâmica entalhada datado de 3.000 anos, isto é, do tempo do rei Salomão. A descoberta pode confirmar o que muitos historiadores sugeriram, de que o templo de Salomão ficava nesse exato local. Além de seu significado histórico, o jarro intriga os caçadores de tesouros, porque pode indicar que outras relíquias, ainda mais valiosas, podem estar no monte do templo. O templo foi construído no século X a.C. pelo grande rei de Israel, Salomão. E foi construído inicialmente para abrigar a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia hebraica, o Templo de Salomão dizem ter origem extraterrestre. Um dos maiores e menos conhecidos tesouros da história é o Anel de Salomão. Continha o nome de Deus gravado nele, de modo muito secreto e oculto. O anel era algo que representava a autoridade de um mundo de fora deste. A influência do anel podia forçar toda e qualquer pessoa que reconhecesse a autoridade extraterrestre do anel a fazer qualquer coisa. Nos registros islâmicos, o Anel de Salomão foi dado a ele por anjos e dava a ele poderes mágicos. Com aquele anel, ele podia controlar os jinn ou gênios. Tanto no Corão como no Talmud hebraico, o Anel de Salomão também o ajudou a construir o próprio templo. De alguma forma, o anel deu a ele o poder de controlar seres de outros mundos, digamos demônios, ou que podemos chamar de extraterrestres. Salomão precisava de uma tecnologia superior para construir o templo. Ele sabia que deveria contatar Ashmodai, mais tarde conhecido pelo nome grego Asmodeus, que era o chefe dos demônios. Com o anel claramente de origem não humana, Ashmodai foi forçado a dar a Salomão tudo o que ele precisava para completar a construção do templo de Deus. Então Ashmodai deu a Salomão algo chamado Shamir. O Shamir é descrito na literatura tradicional como uma pequena broca que se coloca na pedra e que corta a pedra com precisão. O Shamir era, digamos assim, uma broca que cortava e perfurava a mais dura das pedras com uma certa facilidade. E se o Shamir fosse um dispositivo de corte a laser? Será possível que Salomão possuísse um dispositivo extraterrestre de incrível poder? Poder que deu a ele controle e comando sobre seres de outros mundos? E sendo assim, isso explicaria o mistério que cerca o desaparecimento do Anel de Salomão? Considerava-se que o Anel de Salomão, como os outros tesouros do templo, como a Arca da Aliança, não podia ser possuído por um ser humano qualquer. Essas coisas foram ocultas quando houve oportunidade. Em 586 a.C., o primeiro templo, o Templo de Salomão, foi destruído e saqueado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Uma teoria diz que o tesouro mais fabuloso que podemos conceber, ouro, prata, a Arca da Aliança, talvez o Anel de Salomão, estava enterrado numa câmara secreta no Monte do Templo. Estaria o Anel de Salomão, como a Arca da Aliança, escondido em algum lugar do Monte do Templo há centenas de anos? Ou tudo foi descoberto e escondido de novo em outro local? Em 1867, engenheiros do exército britânico mapearam as abóbadas sob as ruínas do templo e descobriram arcos em ponta com pedras angulares ao estilo gótico.
Arqueólogos descobririam mais tarde artefatos como uma espada, uma espora, uma lança e uma pequena cruz. Tudo pertencente a monges guerreiros do século XII, conhecidos como Cavaleiros Templários. Originalmente formada no ano 1118 para proteger peregrinos em viagem a Jerusalém, a base da Ordem dos Templários ficava no Monte do Templo. Enquanto estava em Jerusalém, o grupo de monges guerreiros saiu de uma relativa obscuridade e se tornou na mais poderosa Ordem das Cruzadas. Em 1139, o Papa disse que responderiam a ele e a mais ninguém. Quando você lê antigas histórias bíblicas, e eu as trato como histórias, basicamente vê que a Arca da Aliança e o Anel de Salomão são duas armas muito poderosas, e ter a posse de qualquer uma delas teria tornado a Ordem dos Templários praticamente invencível. O tesouro pode não ser a razão de nossos anseios, de nossa busca. Pode ser o sentido da vida, pode ser a própria vida. A vida é cheia de mistérios. E temos que abrir os olhos. Há muita coisa a descobrir. Tesouros não só de ouro e prata, mas também de conhecimento. O homem sempre foi fascinado com antigos tesouros e em descobrir ouro, prata e joias. Mas há outros casos em que o tesouro pode ser a tecnologia dos próprios deuses extraterrestres. Será que os tesouros perdidos do mundo serviram de ligação direta com nossos ancestrais extraterrestres? E sendo assim, achá-los significaria desvendar os mistérios do universo? Ou isso causará nossa própria destruição? Talvez a intenção seja propor um quebra-cabeças que leva séculos para ser resolvido. E só depois de resolvido, saberemos a verdade sobre nossas origens extraterrestres. O fato é que a história da criação em nossa Bíblia é a história da criação nas culturas de todo o mundo. A história do dilúvio, a evolução da espécie humana, o desenvolvimento da linguagem. Tudo isso indica, e a Bíblia afirma, que a vida na Terra veio do contato com uma forma de vida extraterrestre. Isso está na Bíblia, está nas culturas antigas de todo o mundo, e acredito que existem evidências claras, e acho que quanto mais se tenta refutar essa evidência, mais se acaba percebendo realmente nos visitaram e vieram à Terra milhares e milhares de anos atrás e iniciaram a civilização que temos hoje. A crença em seres celestiais que interagem com os seres humanos é central em várias grandes religiões. De fato, segundo a Bíblia, no livro do Gênesis, Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva. A Bíblia também contém outras passagens que descrevem estranhas interações entre seres sobrenaturais e seres humanos. As pessoas acreditam que os mensageiros desceram dos céus e foi isso que produziu gigantes como Golias. Assim, em sentido técnico, eles são alienígenas. Sejam deuses ou sejam anjos, eles são seres sobrenaturais. A interpretação das histórias bíblicas tem provocado debates e controvérsias. Quase todos veem um único Deus dirigindo e influenciando o destino humano, mas outros argumentam que diversos deuses são responsáveis por isso. O Antigo Testamento diz claramente: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, do ponto de vista gramatical, essa frase não tem sentido, porque lemos Deus e depois lemos nossa imagem. Bom, os teólogos sugerem que nossa se refere à Trindade, à Sagrada Trindade. Então, basicamente, se mudássemos a palavra Deus para deuses, de repente, a frase faria sentido. Então, os deuses criaram o homem à imagem deles. O que temos então é essa referência. Criemos o homem à nossa imagem. Isso você encontra em vários textos religiosos, especificamente a Bíblia judaica, que os cristãos também aceitam, e no Alcorão, que os muçulmanos consideram sagrado. Lá temos a referência a Deus no plural.
Isso é muito interessante. Por milhares de anos, a humanidade tentou representar os seres que acreditavam terem vindo dos céus. Muitas dessas criaturas parecem ter características humanas. É comum que tenham 2 braços, 2 pernas, dedos e cabeça. Igual a nós. E se for assim? E se nós formos os descendentes desses seres que vieram de outro planeta? Nós não fomos criados. Nós fomos trazidos aqui e semeamos o planeta Terra como uma colônia de um outro planeta. Então somos os colonos de outra raça. E é por isso que os alienígenas se parecem conosco. Na China antiga também existiam as mesmas crenças que encontramos entre os egípcios, os índios americanos e os dogons. As divindades vinham das estrelas. Segundo a mitologia chinesa, que data de 3000 a.C., quando o deus chamado Huangdi nasceu, houve uma radiação da grande estrela Qi. Depois, Huangdi saiu da barriga de um dragão que soltava fogo e se tornou o primeiro imperador da China. As origens do povo chinês Han começam com a história de um grande deus que olhou para baixo com empatia. Aqui, as pessoas eram pobres, em um país belo e rico, com uma linda paisagem. Mas as pessoas sofriam. Ele se apiedou e decidiu vir até aqui. Huangdi chegou ao planeta Terra em um dragão voador. Ele tinha o poder do voo. Huangdi podia ir a qualquer lugar em questão de minutos. E geralmente fazia isso montando em seu dragão e voando para lá. Essa energia divina tornou-se humana e foi um grande líder, o Imperador Amarelo, que governou e uniu o povo, e houve um período de grande prosperidade, até que seu trabalho terminou. Huangdi trouxe ordem ao caos, criando o primeiro império da China. Ele é visto como um herói cultural e é responsável por inventar a bússola, a acupuntura e por padronizar a escrita chinesa. A Grande Muralha da China é parte de seu legado. Quando a Terra prosperou, ele decidiu que era tempo de partir. E o grande dragão amarelo voltou. Então ele entrou na barriga do dragão e partiu para sempre. Agora, será que esses dragões eram dragões de verdade, de natureza biológica? Ou eram algum tipo de máquina que não foi compreendida? Porque, como todos sabemos, os dragões sempre estão ligados com soltar fogo e muita fumaça. Quando vemos um foguete moderno decolando, sempre há muita fumaça, que às vezes é amarela, às vezes é vermelha. Então é muito bizarro que haja essas correlações entre a antiguidade e os tempos modernos. A mitologia é o esforço para apreender o que não podemos, a fim de entender o que está além de nós. Nos ensinamentos orientais, os dragões muitas vezes carregam pessoas. Algumas vezes nas costas, outras dentro da barriga. Então, se pensarmos neles como o esforço de um poeta para explicar um veículo que lhe era estranho, eles parecem ser discos voadores. Pode ter sido um problema de tradução, porque se trata de uma palavra que tenta descrever algo que é difícil de compreender. 6.500 quilômetros a oeste da China, há outra lenda de seres celestiais que influenciam uma civilização no lugar onde hoje fica o Iraque. A lenda babilônica de Enuma Elish data do século VII a.C. O texto foi descoberto em 1849 pelo arqueólogo britânico Sir Austin Harry Layard, que procurava as ruínas da biblioteca de Azurbanipal, em Nínive. A história diz como os primeiros seres humanos foram criados por uma raça extraterrestre chamada Anunnaki.
Temas similares podem ser encontrados nas lendas dos deuses gregos e romanos, que também descrevem eventos que alguns interpretam como contatos extraterrestres. As duas culturas acreditavam em deuses poderosos que moravam nos céus e vinham à Terra para interagir com os seres humanos. Um bom exemplo é Zeus, um dos deuses gregos. Eles vinham dos céus e do Monte Olimpo, onde viviam no topo de uma montanha, e traziam realmente a civilização e a ciência para a humanidade. Porém, eles tinham muitos atributos humanos. Sentiam-se atraídos pelas mulheres humanas. Depois, retornavam para os céus. Do panteão de deuses que temos na Grécia Antiga é formado por seres extraterrestres de carne e osso, que foram interpretados como sendo criaturas divinas por nossos ancestrais. Existem muitas evidências mostrando que não estamos sós no cosmos e que as civilizações humanas na Terra têm interagido por longos períodos de tempo com inteligências extraterrestres. Será que os extraterrestres são responsáveis pelos mitos sagrados das primeiras civilizações humanas? Será que alteraram nosso DNA? Será que os seres humanos são alienígenas vindos de outro planeta ou mesmo de outro tempo? Os homens continuam em busca de resposta para as perguntas que permanecem. Se vieram aqui, qual era a missão deles? A Terra é o nosso lar, mas com condições perfeitas para a vida, poderia ser um farol para outras civilizações inteligentes que habitam nosso universo. Eu acho que existe vida simples, como bactérias e micróbios em outros planetas. Acho que vamos encontrar isso. E quem sabe, talvez um dia encontremos algum outro planeta que possa sustentar a vida, no qual as pessoas tenham evoluído por um longo período e onde elas também olhem para as estrelas, pensando se existirá alguém lá fora ou se estão sozinhas. Qual pergunta mais importante podemos fazer sobre nós e nosso lugar no universo? Existe vida em outro lugar do universo ou somos só nós? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes e somos afortunados por viver em um tempo em que podemos estudar essa questão cientificamente e realmente tentar obter respostas. Podemos chegar à conclusão de que algo muito estranho está acontecendo neste planeta. E também, se estiver vindo de fora deste sistema, então somos visitados por algo que tem alguma inteligência por trás. Eles gostariam de nos ver evoluir, sabe? Eles são grandes mestres, grandes avatares. Eles são grandiosos e nós também. E precisamos aproveitar todo o nosso potencial. Precisamos mesmo aproveitar todo o nosso potencial em todas as pessoas. Hoje, ainda estamos vivendo como se estivéssemos sozinhos no universo. Enquanto centenas e milhares de pessoas veem artefatos estranhos pelos céus há 5.000 anos. Então, de certa forma, a ideia de que os antigos alienígenas finalmente cumpriram um ciclo completo até o século XXI mostra uma verdade que os governos reprimiram no século XX. Isso é muito irônico. Há muitas teorias diversas e conflitantes em torno da ideia de que astronautas alienígenas visitam a Terra há séculos. Mas talvez a prova esteja no lugar mais óbvio de todos: dentro de nós mesmos. Em algum lugar em nossos genes está codificado que os extraterrestres estiveram aqui há milhares de anos. Vai levar algum tempo até que essa mensagem seja aberta para nós, talvez em nossos cérebros. Eu não acredito que extraterrestres, antigos astronautas, sejam o elo perdido.
Eu acho que eles podem muito bem ser o início do elo. O elo que ajudou a alterar geneticamente os seres humanos. O elo que iniciou nossa civilização como nós somos hoje. É bem possível que eles tenham vindo aqui, visto alguma criatura e dito: quer saber? Vamos desenvolver isso. Pode levar mais de 10 milhões de anos para que essa coisa fique inteligente. Então eles nos criam e somos inteligentes agora, não somos?